pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação do podcast da ABSC, o ABSC Connect. Eu estou aqui hoje com duas feras no assunto que nós vamos discutir. O Ricardo Miyazaki, que é sócio da UI, e também o Ricardo Ávila, sócio da Elo Group. Os dois estiveram na SSOW, nos Estados Unidos, foi em Miami, e estão trazendo muitas novidades sobre GBS. A ideia nossa aqui é comparar GBS com o CSC e sair desse podcast com um entendimento da diferença que existe entre esses dois modelos. Então, para a gente começar, Miyazaki, eu vou começar contigo. Opa, vamos. Quando a gente fala em GBS, o que te vem à mente? Uma frase, uma palavra? O que te remete o termo GBS? Uma palavra, vou dizer amplitude geográfica. Amplitude geográfica. GBS, Global Business Services, sempre grandes empresas, normalmente globais, um ou mais centros conectados sob uma mesma gestão, que é o GBS, né? Atendendo normalmente mais de um país, né? Um escopo de processos mais amplo, com uma visão bem end-to-end, então um pouco disso. Perfeito. Ávila. Legal. Eu pensaria talvez na expressão plataforma integrada. Eu acho que, pensando na nossa realidade aqui no Brasil, né, a palavra, o G, né, ele remete a global, mas se a gente abstrair, né, a visão geográfica, que é de onde vem a origem da expressão, né, eu acho que o conceito do global está muito na integração, seja na visão, como o Miyazaki comentou, do end-to-end, seja na visão da integração e olhar de negócio orientado a valor. Então, assim, é de fato um posicionamento diferente, independente da região ser global ou ser, de fato, só Brasil. Bacana. Essa resposta do Ávila conecta muito com a minha próxima pergunta, né? Então, eu vou continuar com você, Ávila. Assim, o que diferencia o CSC nosso aqui do Brasil, ou o Shared Service lá fora também, né? Sim. Do GBS? Legal. Eu acho que tem algumas dimensões. Uma primeira que vem na cabeça de todo mundo é sobre escopo, né? Então, em termos de escopo, tipicamente o CSC a gente remete a operações transacionais. Os CSCs tradicionais nascem muito de operações de finanças e tudo mais. E quando a gente vai para o outro extremo, né, no conceito mais amplo do GBS, a gente começa a falar muito mais de avançar no end-to-end, né? Então, ter escopos transacionais, mas também escopos de suporte ao core. Eu começo, de fato, a ter não só a execução de serviços com suporte ao core, mas também conduzir transformações em desafiar o negócio, né? Em pensar valor. E a segunda dimensão que eu penso também é sobre... CSC remete muito a eficiência, a custo por transação. Quando a gente vai para o outro lado ali, né, da mentalidade do GBS, a gente começa a desafiar não só olhar para isso, mas olhar para a geração de valor através desse mesmo olhar end-to-end, né, focado no negócio, não só uma habilidade mais do time, da liderança em operar transações de back-office, mas de falar a língua do negócio. Então, acho que é isso que vem, assim, me remete a um pouco dessa antítese, né? Pode-se dizer assim, entre o CSC e o GBS. Muito bom. Miyazaki, traz para a gente as principais diferenças aí de GBS e CSC. Eu concordo com a Ávila e eu acho que, em muitas situações, o GBS é quase que uma evolução de um CSC. Eu acho que, em termos de... ele amplia o escopo, ele amplia a geografia, ele busca, além do valor da eficiência operacional, realmente trazer algum valor ao negócio, um pouco mais, né? Além do que da eficiência somente. Mas o que eu vi, pelo menos nas minhas experiências de implantação, também um modelo um pouco mais engessado. Então, um modelo com um catálogo de serviço mais padronizado, até porque às vezes você tem mais de um hub, você ter realmente alguns processos que são conduzidos de forma padronizada por que a gente chama de um Global Process Owner, para manter essa harmonização entre os hubs. Então, essa inflexibilidade é um pouco maior, na minha opinião. Então, tem que se ter muito cuidado de como implementar e de como
centralizar esse tipo de atividade para não criar duplicidades ou estruturas paralelas, né, para compensar, às vezes, essa falta de flexibilidade. Então, a implantação é chave para o sucesso de um GBS, na minha opinião. Eu imagino, acho que esse ponto é muito interessante. Eu imagino que, por exemplo, tecnologia seja um desafio bastante grande, né? Quando você tem vários centros distribuídos pelo mundo, mas a tecnologia centralizada em algum país e tudo tem que passar por lá, né? Quer dizer, o quanto isso engessa ou quanto isso pode dar velocidade e flexibilidade para customizar as necessidades de cada país, né? Acho que seria legal. Ávila, você tem essa visão também? Tem bastante, e é engraçado acompanhar a evolução, talvez aí dos últimos 15 anos, assim, né? Falando tanto de CSC ou GBS, quanto das diferentes capabilities tecnológicas que têm evoluído tão rápido, né? E acho que indo desde a discussão mais de RP, acho que tem muita empresa passando nesse momento por reimplementações, transição para S4, etc., e tendo que dar um passo para o lado, um passo para trás, né, na estratégia da arquitetura tecnológica que a empresa, não só o GBS, adota, né? Então, se a gente pega, talvez, ali 10 anos atrás, a gente tinha CS6 ou GBS mais fora da casinha, que começaram, de fato, por necessidade de buscar mais eficiência, né? Eu brinco que depois da centralização da padronização, a primeira derivada, eu venho para a segunda derivada, que é a hiperautomação e etc. Mas aí volta na sua questão do mandato. Muitos CS6 e GBS conquistaram esse mandato por hierarquia das necessidades, né? Então, ter plataformas de automação, usar low-code, analytics, etc., dentro de casa. Nos últimos tempos, a gente tem visto com essas transições de S4, etc., um pushback em relação a essa discussão de tecnologia ao próprio mandato em grandes organizações. E agora, com a discussão, acho que a gente vai falar já de IA, né, tem retrazido essa discussão de quem tem um mandato de tecnologia entre negócio, TI, né, e o próprio GBS, que precisa continuar se provando o tempo inteiro. Isso não mudou. Muito bom. Tem algumas linhas de raciocínio que pregam o GBS do ponto de vista de modelo como uma evolução do CSC, né? Outras já dizem que o GBS, ele, na verdade, como disse o Ávila aqui, ele não está olhando tanto no sentido da padronização e eficiência operacional, mas ele é um grande orquestrador de várias disciplinas operacionais. Então, ele orquestra BPO, ele orquestra um COI, ele orquestra outras disciplinas, né? Miyazaki, o que você acha disso? Faz sentido essa visão? Sim, eu acho que faz. A gente tem visto alguns GBS que têm esse papel. Então, assim, aquilo que é considerado processo core do GBS, ele tem dentro de casa. Alguns processos que ele entende que são mais transacionais, têm menos valor, terceirizados, mas embaixo do guarda-chuva do GBS. E nós vamos falar um pouquinho, né, do SSOW, mas uma das discussões que tivemos lá foi justamente de se vai fazer sentido com tanta tecnologia você ter hoje um BPO, né? Porque tem muitas coisas que acho que o próprio CSC vai poder realizar em casa mais barato, né, do que com um terceiro. Mas esse papel do orquestrador, a gente ouviu muito falar nesse tema lá também, né, de ser um orquestrador, não só para baixo, nas torres de processo, no BPO, no COI, mas no alinhamento de expectativas do board, dos stakeholders, dos clientes. Então, ele tem que olhar para fora, para dentro, para os lados, né? Então, assim, tem um papel realmente muito importante para garantir que vai atender todas as expectativas. Esse tema BPO, tecnologia e capacidade de fazer internamente, eu acho que vale um outro podcast, né? Porque essa é uma boa discussão Sim. que nós sempre temos. Muito bom, acho que nós tivemos um excelente começo, né? Conceituando aí um pouquinho o GBS em relação aos CSCs, mas agora eu queria explorar especificamente alguns pontos com vocês. O primeiro é modelo operacional. Então, Ávila, do ponto de vista de modelo operacional,
qual é a grande diferença do GBS e do CSC? Um que é clássico é o fim a fim, né? Uhum. Mas o CSC também pode ser fim a fim. O que muda na tua visão do GBS para o CSC nesse aspecto? Perfeito, né? Quando eu penso até o termo modelo operacional, vem um pop-up de dimensões na cabeça, né? Então, a gente fala de processos, então essa visão do fim a fim. A gente fala de como é que a estrutura, né, muda ou não muda. Então, vejo organizações, né, GBS, né, ou CSCs, que se dizem CSCs de fato, né, não mudaram a terminologia, começando a se reorganizar, seja através dos SCOIs ou squads de transformação, ou dentro da própria estrutura de operação, já dentro de nomenclaturas e organizações end-to-end. Então, acho que essa é uma dimensão. Acho que tem uma outra que eu comentei do COI, né? Então, o GBS, ele evolui por conta própria as capabilities transformacionais para dentro da própria operação. Então, ele convive com uma dualidade nesse novo modelo de operação, que a gente tem que continuar tendo a segurança operacional que o líder do GBS precisa ter para garantir que o fechamento vai sair dentro do prazo, que os SLAs ainda consigam estar dentro do prazo, né, conforme esperado, mas, ao mesmo tempo, ali com uma outra máquina, um conjunto de outras capabilities para reinventar essa transformação. E aí entra aquela discussão do COEs, né? Seja para que a gente tem falado sobre hiperautomação, né? Analytics, automação, melhoria contínua, que é a disciplina, né? Base, acho que desde a década de 90 aí dentro do CS6. E acho que é um pouco disso, assim, que eu vejo de dimensões mais impactadas para um modelo de uma plataforma de GBS. Miyazaki, do ponto de vista de modelo operacional ainda, tudo isso que o Ávila falou faz bastante sentido, mas o que mais você poderia trazer de diferenças? Por exemplo, quando a gente fala de fim a fim, o que caracteriza o modelo fim a fim nem tanto é o processo em si, porque isso tem mais a ver com maturidade de processo do que com organização física, né? Com arquitetura, mas é o dono do processo, né? O GBS, o dono está dentro do GBS, no CSC não está. Como é que você enxerga essa relação de GBS e CSC em termos de modelo operacional? Olha, eu acho que no caso do CSC, o dono do processo está muito dentro de casa, né? O que a gente vê muita discussão no GBS é o dono do processo ele ultrapassar as barreiras do CSC. Então, é um processo que começa fora, ele passa pelo CSC e tem um resultado para fora. Então, o dono do processo ele vê a cadeia toda, né? Então, ele precisa ter essa visibilidade para garantir não a métrica do CSC, mas a métrica do negócio. Então, eu acho que essa visão ela é mais ampla e normalmente mais alinhada com a estratégia do negócio num GBS. É o que a gente tem visto bastante, essa preocupação de atender o negócio, não só o SLA do chamado. Muito bom. Mas pensando em CSC, isso também é totalmente factível e deveria ser assim se eu tiver uma organização fim a fim, né? E o CSC processar algumas esteiras desse fim a fim, o dono pode estar dentro, pode estar fora, desde que esse dono tenha mandato de transformação do fim a fim como um todo, né? Mas eu vejo que no Brasil ainda isso é mais tabu, vamos dizer assim, do que lá fora, onde o CSC, onde o GBS, ele já tem essa visão de entregar o fim a fim e de transformar o fim a fim. Faz sentido isso? Eu acho que a grande diferença, independente da localidade, uma palavra que você usou, é o mandato. O GBS, ele nasce com um mandato meio top-down, que vem de um nível de patrocínio muito alto, né? De uma definição de estratégia dos hubs, aonde vai ser, o catálogo de serviços, o que vai estar dentro. Então, é meio que inquestionável o que vai ser. Então, é um mandato muito forte. Quando a gente está num CSC local, você tem todo aquele conflito político. Eu vou trazer compras indiretas, não vou. Mas essa parte do cadastro vem, não vem. Essas negociações são mais difíceis e é até por isso que você não consegue ter uma visão end-to-end, né? É mais por questão política do que viabilidade técnica, sempre, né? Então, eu acho que é aí que é a dificuldade, é essa falta de patrocínio e essas dificuldades de conseguir um consenso para trazer tudo, né? Mas que é viável tecnicamente, com certeza. Vou deixar isso que você falou para a gente voltar no finalzinho, porque para mim isso faz total sentido e acho que é importante a gente
fechar esse tema, né, do ponto de vista de arquitetura organizacional, né, que talvez o GBS ele já nasça como parte da arquitetura e faz muito sentido porque a volumetria é muito alta, são operações globais e talvez para o CSC local isso não nasça como arquitetura, mas acho que é legal depois a gente voltar nesse ponto. Eu vou ficar com o Miyazaki ainda, Miyazaki, para te perguntar sobre escopo, né? Eu acompanho várias discussões da Apex, da SSON também. Não estive na SSOW, vocês estiveram. E eu tenho a sensação que, principalmente nos Estados Unidos, finanças é o que predomina, né, nos GBS, mas o que mais tem no escopo do GBS, sempre trazendo comparativamente com o que nós temos aqui no CSC no Brasil? Com certeza, finanças, a gente vê muito a parte de, a gente chama de Hire to Retire, né? A torre de RH, a parte de Master Data, com certeza. Então, esses são talvez os mais comuns, né? A gente começa a ver muitos CSCs com uma parte também de distribuição logística, uma parte de supply chain, tendo COIs ou tendo GBS estruturados no nível de América Latina, no nível Américas, a gente tem visto bastante isso. O que eu vejo de diferença dos CSCs são alguns processos que acabam ficando na organização retida por uma questão de custo ou especificidades. Então, num GBS é difícil você ver ele tratar 20 países e trazer a folha de 20 países. Normalmente, folha de pagamento fica nas localidades, porque tem muitas peculiaridades, né? E a estrutura fiscal também. Então, eu já vi muitos GBS que ele traz todo o financeiro, Master Data e outros grandes processos, mas às vezes contrata um BPO local nos países para folha e para apuração fiscal, por exemplo, né? Principalmente porque nesses casos tem aspectos legais, né? E nem sempre globalmente é possível você dominar, né, todas as localidades, né? Exato. Ávila, o que você poderia acrescentar em termos de escopo? O que você já viu de diferente aí nos GBS em relação ao Brasil? Aqui no Brasil, eu, por exemplo, já tive dentro do CSC jurídico, eu já tive marketing, Perfeito. Eu já tive contas médicas, né? O que você já viu de diferente aí em GBS Sim. lá fora? Eu acho que indo um pouco além, né? Eu já vi muito suporte ao comercial, digamos assim. Então, toda escopo, né? Mesmo quando é uma empresa que o crédito é core, por exemplo, o customer service também dentro do CSC, né? A gente tem tipicamente o contact center, mas o customer service, né? Que cuida, né, da jornada do serviço, né? Do cliente também, já vi em alguns lugares. A parte de logística, torre de fretes, como o Miyazaki comentou, dentro da parte de supply chain, importação, né, gestão da parte de importação. Então, são alguns que me vieram aqui à cabeça, fora... Acho que quando a gente fala de Hire to Retire, como o Miyazaki falou, né, até inclui tanto a parte clássica, né, do DP, né, folha, benefícios, mas bastante também da parte de talent management dentro dos CSCs, né, dentro dos GBS. Então, bom, acho que esses são os que me vêm um pouco à cabeça diferentes, assim, e que não são talvez tão padrões. Perfeito. E do ponto de vista de seleção de escopo, como que se dá essa seleção? No Brasil, a gente tem ainda uma visão de CSCs back-office, né? Como se dá essa seleção de escopo para os GBS? O que tem a ver? É escala? Essa questão de complexidade, muitas vezes legais, né? Que você consegue levar para um GBS ou não, tem que ficar na área retida. O que mais influencia do ponto de vista de escopo? Eu acho que para o GBS, né, o clássico GBS, que literalmente o global tem remete a um geográfico, remetendo a isso, né? Eu acho que os domínios que, de fato, você consegue ter uma replicabilidade, mesmo que não transacional, né? E os GBS, que eu acho que é um ponto importante, que se posiciona como uma máquina de eficiência, né? E como uma referência em metodologia de gerar mais eficiência para a organização.
é onde ele conquista exatamente mais espaço para mais escopo. Então, mas os critérios tendem a ser muito parecidos, né? Então, a replicabilidade, a adaptabilidade, que é para o outro lado, né? Então, se eu tenho muita questão legal, né? Como o Miyazaki comentou, a tendência é você deixar isso no regional e não globalizar. Eu vejo também muito o impacto da complexidade do ambiente tecnológico. Então, apesar de hoje existir muita migração e padronização, ainda a nível global tem muita unidade, empresa que não fez uma integração, né, de plataformas, ou que tem muito movimento inorgânico de aquisição, então você ainda tem que lidar bastante com essa complexidade. Mas acho que não foge dos critérios tipicamente comuns aí que o próprio CSC teria para um contexto de um GBS, agora pensando numa visão um pouco mais orientada, né, ao negócio, né? Até para ganhar, nessa discussão do mandato, conquistar, né, de fato, legitimidade de que você não está no back, você está vendo a organização ponta a ponta. Muito bom. Bom, eu queria voltar nessa questão do fim a fim, porque eu acho que isso é um ponto que realmente é um grande diferencial dos GBS, dos CSCs, mas especificamente do ponto de vista de transformação. O que a gente percebe muito nos CSCs é que muitas vezes parte do processo é executado dentro do CSC e dentro do CSC tende-se a organizar as coisas e a ter metodologia, mas fora não. Né? E muitas vezes o CSC ele não tem o mandato também de transformar para fora. Né? Deveria, mas não tem. Como é que é isso do ponto de vista dos GBS, do ponto de vista de transformação? Quer dizer, já tem um benefício de normalmente ser fim a fim, ter um dono de processo ali, mas tem desafios nesse sentido também? Como é que você vê isso? É como o Miyazaki comentou, assim, eu vejo da mesma forma. O GBS, tipicamente, ele já é organizado, né, com essa visão by design, né? Então, o papel do Global Process Owner, né, do GPO, né, a visão da estrutura orientada a fim a fim, né, você gerir os processos e as métricas não só sobre eficiência e custo transacional, mas sim sobre impacto no negócio. Acho que isso já traz o GBS para um conceito by design, mas acho que a inspiração que a gente tem que buscar aqui é um pouco, né, como que a gente aqui no Brasil, com o CS6, com essa mentalidade ainda talvez um pouco mais limitada, orientada ao transacional, como é que a gente se inspira nesse formato, né? Eu vejo muito que existem organizações, CSCs, né, que tem uma disciplina, o catálogo, como o Miyazaki falou, tem um processo muito bem mapeado, tem muita clareza, tem muito de automação, dentro do CSC, mas quando você vai para fora você perde esse controle. E aí eu acho que entra exatamente a arquitetura corporativa sobre como que eu lido com isso, porque no final do dia é um processo só, é uma empresa só, e aí quase que assim, existe uma briga de forças, né, de quem tem o mandato para fazer essa transformação, e eu sempre acredito que quem deve ter o mandato é quem prova, ou quem criou legitimidade, que consegue ter disciplina e conduzir essa transformação sem muito ego. Óbvio que em grandes organizações tem sempre um caráter político, mas eu acho que a disciplina, o resultado, ele é a maior prova para que, eventualmente, um GPO esteja dentro do CSC ou do GBS ou esteja fora, né? Eu acho que é muito mais sobre onde eu articulo melhor essa capability, né? É muito bom. Eu, particularmente, acho que se os CSCs aqui no Brasil nascessem com esse mandato de transformação by design, seria muito mais simples a vida de todo mundo. Né, Miyazaki? O que você acha? Com certeza, porque a gente vê, acho que inovação depende muito de tecnologia, mas adição de escopo depende de credibilidade, né? Então, os CSCs que, na minha opinião, conseguiram ter mais escopo início ao fim, são aqueles que conseguiram se posicionar melhor dentro da companhia também. Então, do ponto de vista político, são aqueles que estão mais bem posicionados, eles têm um lugar na mesa, eles têm voz ativa, então eles falam de igual para igual com os clientes. Esses CSCs que têm um executivo nesse nível de senioridade, que conseguiu chegar nesse lugar, são aqueles que conseguem se posicionar melhor, né, Ávila? A gente tem visto muito isso. Então, o CSC ele tem uma jornada,
E quanto mais você consegue se posicionar, melhor você consegue se posicionar com mais maturidade, atingindo aqueles objetivos, a redução de escopo, a redução de custos, né? Você consegue ser mais ouvido e aí realmente buscar mais, pedir mais. Eu acho que é uma jornada. Perfeito, porque quando a gente implanta um CSC, nós deveríamos estar transformando também as áreas retidas e olhando para o processo fim a fim, né? Ou antes da implantação ou depois. Muitas vezes você leva e depois transforma, ou transforma e depois faz a transferência das atividades, né? Mas o que acontece, pelo menos que eu tenho acompanhado muito, não é essa atividade de transformação. Quer dizer, leva-se para o CSC, e o CSC, como a Ávila disse, é muito bom em ter uma disciplina muito boa em processos, em gestão por indicadores, mas não necessariamente o restante da companhia está nesse mesmo nível, né? E muitos conflitos nascem daí, porque acaba que o CSC fica uma ilha, né? Dentro do restante da organização. É incompatível do ponto de vista de modelo de gestão, né? Mas isso acho que dá um super gancho para a gente falar de estratégia, né? Como que GBS, aí eu vou voltar aqui com a Ávila, como que GBS se conecta na estratégia de negócio nas grandes companhias? Eu acho que para o GBS é mais fácil e mais óbvio essa conexão, por serem organizações globais, enfim. Eu acho que esse é um grande benefício dos GBS, né? Porque ninguém questiona se eu vou continuar tendo um GBS ou não quando muda o CFO global ou o CEO global. É bem diferente do CSC no Brasil, né? E talvez o by design é que seja o grande ponto. Mas queria te ouvir, Ávila, como é que você entende a conexão do GBS com a estratégia da companhia e também a conexão dos CSCs com a estratégia das companhias? Legal. Eu acho que quando a gente fala de estratégia aí, né, eu acho que tem um ponto que o Miyazaki trouxe que remete à intencionalidade, né? Quando eu falo que eu quero ter um CSC ou que eu quero ter um GBS, né, uma organização, nem todas têm declaradamente essas estruturas, né? Eu acho que sempre começa pela mentalidade ampla do que eu entendo sobre esse GBS, né? O que eu quero com esse GBS. Eu já vi muita empresa implementar ou querer implementar CSC, né, ou GBS, mas só com aquele conceito de, não, eu vou juntar todo mundo no mesmo prédio, vou organizar as pessoas dentro da mesma região e a gente deixa para trás o básico, né? E aí depois que eu consigo vencer essa etapa, eu passo a ter, talvez, se eu vou para um outro extremo, né? A fortaleza do CSC, que às vezes é padronização, né? Gestão de demanda, SLA, etc., remete ao resto da organização com uma burocracia. Então, se você pendula muito para um lado ou para o outro, né? E aí remete ao que Miyazaki falou, né? Isso demanda uma habilidade corporativa de todo o time do CSC sobre como lidar frente a frente ao cliente, não simplesmente responder, o SLA é esse, abre o chamado. É óbvio que tem que ter essa educação, essa disciplina, mas existe uma flexibilidade que é necessária para não reposicionar o CSC como a área burocrática que antes era bem melhor, né? O negócio, o business fazer por conta própria, porque eu não precisava esperar ninguém e eu fazia do jeito que seja melhor. E aí, by design, o GBS, né, e as grandes corporações que eu vejo, já nascem com essa mentalidade, muitas vezes, como o Miyazaki falou, né? O VP do GBS, ele já faz parte, ou está quase no nível do board, né? Ou do Chief Administrative Officer, que de fato, né, entende ou reposiciona junto aos pares o papel que tem o GBS. Então, acho que é um pouco sobre isso, assim, né? Resgatando um pouco dessa história, né, do CSC, o pêndulo e a intencionalidade, essa atuação mais estratégica que a liderança do CSC precisa ter para, de fato, e se manter ilesa, né? Como os CSCs aqui ficam um pouco mais vulneráveis a mudanças de gestão. No GBS, isso é um pouco mais isento com o tempo, né? Mais blindado pelo modelo, Pelo né? modelo, Mas como é que você vê essa questão do CSC e também dos GBS conectados à estratégia da organização? Eu vejo assim, o CSC, o GBS, eles têm que estar muito alinhados à estratégia, mas você tem que estar o tempo todo lembrando
os seus stakeholders de qual é a estratégia e porquê desse alinhamento. Então, eu vou dar um exemplo. A gente fala, o GBS ele foi estruturado para reduzir 5% do SG&A da companhia, globalmente. Então, assim, você vai alavancar isso com autoatendimento, com uma série de ferramentas, só que aí você vai começar a ouvir críticas, mas o atendimento não está mais humanizado. Mas pera, não dá para tudo, né? Então, se é reduzir SG&A, se é reduzir custos, eu vou perder um pouco do outro lado. Então, assim, eu vou perder um pouco da humanização, eu vou trazer autoatendimento, eu vou trazer ferramentas que vão reduzir headcount. Então, só que você tem que estar lembrando as pessoas disso, né? Mas assim, essa é a meta, esse é o objetivo, eu estou indo para lá. Então, assim, a gente não vai conseguir ter um atendimento super humanizado, reduzir custos e reduzir o SLA, né? Então, às vezes a gente tem que escolher, né? Ou eu vou ter uma melhor experiência do cliente, ou eu reduzo o custo, ou eu trabalho de uma forma mais rápida. Mas tudo, muitas vezes, é difícil, né? E as pessoas esquecem qual é o nosso objetivo. Então, a gente tem que estar alinhado e tem que estar lembrando todos qual é o alinhamento o tempo todo, né? Que as pessoas esquecem. E eventualmente, já aconteceu isso comigo, eu acho super importante, assim, a liderança do CSC ter a capacidade de entender quando esse direcionador muda. Porque eu já tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar um CSC, a montagem do CSC, cujo principal motivador estratégico era elevar o nível de maturidade de processos da companhia. Então, aí é o CSC como modelo, extrapolando o CSC e trazendo toda a companhia que tinha uma baixa maturidade para o mesmo nível do CSC, mas depois de 1 ano e meio, virou eficiência operacional. Então, assim, se o líder do CSC não tem essa percepção, ele não consegue regular bem esse pêndulo, né, Miyazaki, que você comentou. É verdade. E é um papel muito político, né, do executivo do CSC. Ele, óbvio, que ele tem que estar olhando para dentro a parte da eficiência, os indicadores, mas você tem que ter uma área, e eu acredito muito na área de gestão de serviço, de melhoria contínua, de ter esses dashboards e de mostrar os resultados o tempo todo, porque mais do que fazer num CSC como prestador de serviço, você tem que mostrar o que você está fazendo, né? Porque senão as pessoas não veem o valor e você tem que estar o tempo todo demonstrando o seu valor. Eu já vi situações de CSCs que tinham que todo ano no conselho apresentar o custo por transação das torres de processo comparativamente com um BPO, para mostrar justificativa de por que valia a pena ainda ficar num processo interno e não mandar para um terceiro, né? Então, assim, a gente está sendo cobrado o tempo todo, né? Isso já aconteceu comigo. Mas um bom CSC sabe quanto custa. Exato. Né? Então, esse acho que é uma grande... eu trabalhei com um CEO que ele falava, a grande vantagem de ter o CSC é saber quanto custa. Porque quando você não tem, dificilmente você sabe quanto custa fazer uma contabilização, ou fazer um pagamento de fornecedor, ou fazer um pagamento de folha de pagamentos, né? Então, acho que essa é uma grande vantagem aí do CSC do GBS, mas do modelo de serviços compartilhados, né? Perfeito. Ótimo, vamos falar um pouquinho de evolução do modelo. Vocês estiveram lá no SSOW, viram muitas discussões sobre a evolução do modelo. Miyazaki, o que você poderia trazer para a gente, assim, o que mais te chamou a atenção lá no SSOW com relação à evolução dos modelos do GBS? Olha, o que mais me chamou a atenção nesse evento foi que eu acho que 90% dos temas estavam ligados a Generative AI e agentes. Então, assim, só se falava disso e de como isso poderia apoiar a transformação do CSC e dos GBS daqui para frente. Então, esse foi o tema do ano, com certeza, e muita discussão de experimentação, de POCs, de como isso está evoluindo, alguns poucos GBS já com cases de sucesso, mas poucos, e muita gente trazendo exemplos de estudos de viabilidade feitos que não se concretizaram na hora que os agentes estavam rodando, né? Porque subestimou
custo de tokens, subestimou o custo de processamento em nuvem, ou tempo de teste, ou a estrutura dos seus dados, né? Que era, acho que 70% dos casos, eles falavam que o problema eram os dados. Então, a gente viu muito isso, e o que a gente está vendo é que o que vai levar o GBS, o CSC para o próximo patamar, com certeza, são os agentes, é a inteligência artificial, mas exige uma lição de casa antes que muitos CSCs ainda não fizeram. Nesse momento, né? Isso muda muito rápido, né? Mas nesse momento foi o que apareceu. Com certeza, esse é um excelente ponto, né? Ávila, o que mais te impactou com relação à evolução do modelo, aquilo que você viu lá na SSOW? Legal. Assim, 90% foi isso que o Miyazaki falou, né? Então a gente falou pra caramba de IA, de GenAI, né? Do modelo de agentização. E aí a reflexão que eu acho que alguns fóruns trouxeram era um pouco, né? A gente nos últimos anos vem falando muito sobre hiperautomação, e aí surge agora a sigla do AI e do GenAI como mais um na sopa de letrinhas, né? Nas plataformas, nas lentes, para essa transformação. Então, se falou muito sobre usar a ferramenta certa para resolver o problema certo. Então, que nem aquela velha máxima, né? Usar, às vezes, o AI como um tiro de bazuca para resolver um problema que um RPA vai resolver, né? Esse é o exemplo mais clássico, mas isso, de fato, tem acontecido. O pessoal, até induzido pela liderança, né, executiva, né? Experimenta que esse negócio de AI vai nos entregar do outro lado. Mas o que eu vi foi um pouco isso, assim, né? Todo mundo tentando experimentar, tentando ter os seus casos de uso, começar a criar maturidade sobre a diferente capability dessa transformação com essa múltipla lente de hiperautomação. E aí, também, né, conectado a isso, que eu acho que é um tema importante de explorar, que é como que isso impacta as pessoas, né, as capabilities das pessoas. Eu li recentemente uma frase do Gartner que é bem interessante, que é assim, a gente fala muito sobre AI first, né, mas não significa... AI first não significa people last, né? Mas hoje, né, a tecnologia está muito mais rápida do que as organizações e as pessoas conseguem acompanhar. Toda semana a gente vê, né, uma atualização aí dos nossos amigos fornecedores de AI. E, de fato, não tem jeito, né? De fato, dentro de um parquinho como o CSC, que é extremamente cobrado por digitalização e eficiência, não tem como ignorar isso. E aí isso reforça essa capability, né, dos COIs, né, da capability de transformação que o CSC tem que ter para se reinventar. Eu acho bastante interessante porque a gente sempre tem esse discurso, ou sempre ouve esse discurso de nem tudo é eficiência operacional, né? Inclusive os GBS têm falado muito em geração de valor, outros indicadores que não somente eficiência, né? Mas quando a gente fala em hiperautomação, quando a gente fala em inteligência artificial, é o meio pelo qual se entrega eficiência. Também se entrega experiência, também se entrega previsibilidade, mas principalmente eficiência. Parece um pouco contraditório, mas no final do dia, ainda a gente fala muito de eficiência operacional nos CSCs ou no GBS, né? O Ávila, e vocês fizeram, a Elo Group fez um report, eu vi, eu achei bem interessante, parabéns, mas lá traz um dado, assim, bem impressionante, né? Que 95% dos cases de IA ainda não provam valor, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Legal. Esse é um dado até aí de mercado, aí que foi um buzz do final do ano passado, que a gente trouxe mais para dar o pano de fundo, e que foi um pouco do tom que trouxe, né, como discussão lá no SSOW, e que os cases que foram sendo trazidos, ainda casos de uso muito específicos, poucos ainda com um ROI significativo, mas alguns aprendizados, né? Acho que algum senso comum, né, do que se tem trazido, de fato, é a preocupação sobre segurança, né? Acho que é o que mais se fala. Então, como eu gerencio a flexibilidade, dar ao meu colaborador a capacidade de acessar essas super ferramentas, mas ao mesmo tempo garantindo alguns guardrails mínimos. Então, aquelas áreas de tecnologia que estão sendo mais radicais em não
liberar algum tipo de acesso, etc. Ela só não está querendo saber ou ver que, na verdade, o colaborador está usando, assim, ela só não sabe disso. Acho que é o pior cenário. Então, tem um desafio de governança e segurança que foi muito explorado. Mas falando um pouco sobre retorno, né? Eu acho que ainda existe uma dificuldade de escolher tanto a solução que vai fazer o match, né, da solução tecnológica com o caso de uso, até porque a tecnologia vem evoluindo muito, né? Então, a gente falou muito lá sobre o entendimento, assim, né, desde o uso do dia a dia, a AI do dia a dia, né, que é aquele seu copiloto que cada vez mais tá mais poderoso. Isso é muito difícil, né, de você mensurar ROI. São pequenos pedacinhos de ROI que você tem em cada colaborador, mas que se você não tem nenhuma ação de gestão, de recurso, de FTE, no fundo, você não captura isso. Mas, de fato, né, acho que é um olhar importante de se ter, né, nessa visão mais massiva e granular. E do IA transformacional, que a gente chama lá no relatório, que são através, né, de grandes teses, né, em escopos específicos de você investir como uma solução mais inteligente, né, do que as ferramentas típicas de automação que a gente tem. E acho que conectando com o que você falou, né, do desafio, né, da eficiência versus a criação de valor, eu acho que um bom GBS ele está posicionado com uma evolução da capability, e aí capability tanto das pessoas terem a affordance, né, terem a lente de saber usar as ferramentas, quanto saber, né, liberar, né, ou flexibilizar o acesso às plataformas para, de fato, encontrar os casos de uso que vão entregar o valor esperado. E ter uma governança sobre isso, né? Uma mínima governança, seja como o Miyazaki falou, sobre uma gestão de custo, né? Então, o FinOps ali controlado do AI, seja, de fato, você ter com uma mentalidade de Transformation Office, de uma curva de captura controlada dos investimentos. Então, ter essa disciplina, como o CSC sempre teve, né? Para outras capabilities. Muito bom. Miyazaki, ainda em inteligência artificial, em que fase realmente nós estamos, assim, em termos de geração de valor, no que você viu, né, nos GBS lá e também no que você encontra por aqui nos CSCs? Quer dizer, inteligência artificial, ela de fato já está entregando eficiência ou nós estamos nos 5%, né, do estudo? Eu não conheço um caso no Brasil hoje que já esteja entregando eficiência. Eu acho assim, isso tem muita experimentação, tem alguns casos de sucesso funcionando, mas de você chegar e falar, eu já atingi uma redução significativa. Eu já ouvi um executivo falando que o CSC dele ia ser um diamante, que ele ia reduzir toda a base da pirâmide com agentes há 1 ano e meio atrás. Não aconteceu ainda, né? Então, assim, os anseios são grandes. Eu acho que existe uma pressão muito forte, né, da liderança das empresas hoje exigindo isso ou cobrando isso dos CSCs, mas eu não vi casos de sucesso onde isso realmente teve um resultado impactante. É interessante porque a gente falava de diamante ou de pirâmide invertida antes da IA, né? E a gente continua falando disso. Pode ser em termos de inteligência artificial, mas queria trazer um pouco a discussão para a questão humana, como o Ávila trouxe, né? Quais são os principais desafios do GBS? O que vocês viram e, comparativamente aos CSCs, quais são os principais desafios que nós temos? Por exemplo, esses dias eu vi um webinar da SSON, tinha lá os papas de GBS globais discutindo, e quando alguém fez essa pergunta, a principal resposta foi liderança, né? Que é um desafio que nós temos aqui no Brasil também, mas para além de liderança, né? O que mais, Miyazaki, você vê de principais desafios do GBS que também a gente sente nos CSCs aqui no Brasil? Eu ouvi muito uma questão de capacitação de pessoas. Eu acho que a gente sempre buscou um time, obviamente, de baixo custo, né? O CSC sempre foi cobrado por baixo custo. E agora você tem a necessidade também de ter uma camada de pessoas que consigam ter uma visão analítica, uma visão crítica, né? Para poder criar situações em que você consiga utilizar a tecnologia. E isso tem sido um desafio. Então, a gente vê muitas
iniciativas voltadas a letramento das pessoas, a treinamentos de engenharia de prompts, então de incentivar essa camada de liderança do CSC a usar melhor os copilots da vida e toda essa tecnologia que está disponível, esses stacks todos, né? Então, esse é um desafio que a gente viu bastante lá fora também, de como fazer essa camada realmente conseguir ser mais eficiente, dado toda essa tecnologia que hoje está à disposição. Nessa discussão que eu acompanhei, por exemplo, eles falavam que a maioria dos heads de GBS, eles vinham da área de finanças, né? E com essa invasão aí de tecnologia, muitas vezes esses heads não conseguiam acompanhar esse raciocínio, né? Tanto isso já é assim para processo, né? Nem todo head tem a vocação de processo, entende processo, ele pode ser bom em outros atributos, e agora acontece também com tecnologia, pelo menos foi isso que eu ouvi deles, eu achei um ponto muito interessante, muito relevante que eles colocaram, né? Ávila, o que você poderia trazer adicionalmente aí para a gente sobre os desafios de GBS e CSC? Legal. Assim, eu super concordo aí com o Miyazaki, eu acho que tem uma trajetória aí de letramento, e aí, com certeza, né, alta liderança, mas é muito na base também, que eu acredito, e eu acho que a gente tá num caminho bom, porque se a gente pega, sei lá, nos últimos 10 anos, a gente fala das capabilities de hiperautomação, de analytics, de automação, como uma capability já natural de um GBS ou de um CSC, eu já comecei a trazer talentos, né, o reskilling desde 5, 10 anos atrás. E no fundo, boa parte do fundamento ele é razoavelmente parecido, né, que vem da discussão de ciência de dados, de análise de dados, né, da capacidade de desenvolvimento. Então, eu já... E até a nova mentalidade, assim, né, dos talentos de um CSC ou de um GBS. Agora a gente tem ali novas tecnologias, né, que vêm buscando, né, e é necessário, de fato, a gente ter uma série de capacitações. E, de fato, acho que os CSCs, eles estão bem posicionados, mas precisam, de fato, investir nas pessoas. Não só nas plataformas, ou em disponibilizar as plataformas para não virar um futebol de criança, né? Acho que esse é o maior risco sobre essa discussão toda. E eu acredito muito, né, e aí eu tento usar no meu dia a dia muito... eu acredito que toda essa discussão de AI, né, essas tecnologias, elas mudam o nosso ways of work, né? Essa é a meia palavra do momento, né? Que é o jeito que eu trabalho. E aí seja eu como consultor, né, num projeto, ou seja numa operação de um serviço end-to-end, ou seja na transformação dentro de um GBS, a forma que eu mapeio um processo, a forma que eu analiso, a forma que eu analiso o impacto em múltiplas dimensões do modelo de operação. Hoje a IA ela me propiciona fazer isso em 50%, 80% mais rápido, né? E deixar mais tempo para poder fazer, de fato, análise e focar no que importa, digamos assim. Então, olhar, né, a ferramenta como um acelerador, e hoje com IA exponencialmente, para melhorar o meu dia a dia de trabalho, e não necessariamente... Mas eu acredito muito no fundamento da disciplina de gestão, das metodologias, etc., ainda, do processo consistente, como a base forte dessa operação. Muito bom. Esse é um ponto muito, muito interessante, né? Porque nas discussões que a gente tem de IA, a gente tende a pensar na ferramenta como algo evolutivo, né? No processo já existente. Acho que o grande valor da IA é realmente a gente repensar todo o processo, é fazer de uma forma completamente diferente aquilo que a gente já faz há muito tempo, né? Eu acho que aí a gente vai começar... talvez extrair um pouco mais valor, né, da tecnologia. A gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento, então, Ávila, ficando em você ainda, queria que você fizesse aí as considerações finais. Se nós esquecemos alguma coisa, por favor, coloque, que você acha importante, mas também que você fizesse uma reflexão, assim, como que os CSCs podem evoluir esse mindset para pensar como um GBS, principalmente... Ele ser parte da arquitetura organizacional e ele ter mandatos mais fortes para, de fato, fazer uma grande transformação nas organizações. Legal. Acho que eu vou remeter até o início da nossa conversa, né? Acho que o primeiro exercício, né, que quem é hoje de um CSC, né, ou faz parte de uma organização que tem CSC aqui no Brasil, eu acho que é primeiro, de fato, olhar para os conceitos, né, e a prática do GBS e não olhar como algo distante
pelo G ser global geográfico. Na verdade, é pegar os outros 80% do conceito que tem o GBS e buscar aplicar. E que na prática é isso, né? É de fato se enxergar como uma parte de uma organização ponta a ponta, né? Muito mais orientada a negócio do que a back-office, porque senão, de fato, a gente fica ali por trás das cortinas e sem uma orientação a valor. E aí, naturalmente, manter, talvez, aí na próxima curva, né? Com o IA que a gente está vivendo, também um protagonismo que é esperado, e eu brinco que o CSC, né, o SG&A, ele tipicamente, quando a gente bota aqueles roadmaps de transformação, de business case, ele às vezes nem aparece no top 10 da organização, porque não é core, você não mexe com milhão, bilhão num projeto. Então, se você deixa isso na TI, ou deixa isso para o negócio, ele vai dragar o foco, o investimento, etc. Então a gente precisa ter, de fato, cuidar do nosso próprio mandato, em ter a capability dentro do GBS e promover essa eficiência contínua, que continua sendo a mesma mentalidade dos últimos anos. Muito bom. Miyazaki, suas considerações finais, a mesma pergunta aí, né, em termos de arquitetura organizacional, como que a gente pode evoluir os CSCs para o mindset de GBS e ocupar um espaço diferente e relevante como o modelo de fato merece, né? Eu vejo que a teoria do CSC, do GBS, é muito parecida. Eu acho que, assim, conceitualmente falando, é algo que você olha assim, dá para atingir. Pensar num catálogo, fazer um recorte, definir um bom modelo de atendimento, estruturar em torres, né? End-to-end. O que eu vejo de desafio no CSC é tirar da teoria e ir para a prática. Porque tudo, no final das contas, depende de pessoas, depende de resistências internas, resistências políticas, interesses pessoais, né? Perda de poder. Então, o que eu tenho visto nesses últimos anos, em termos de projeto, é a dificuldade de lidar com pessoas, de ter os alinhamentos de bastidores para chegar numa reunião de Comex já e ter só um shake hands, de você conseguir trabalhar essas resistências pontuais. Então, ter um bom time de gestão da mudança, trabalhando impactos organizacionais, trabalhando engajamento. E isso eu acho que acaba fazendo muita diferença, porque conceitualmente montar um CSC não é algo complexo, né? Se você põe as pessoas certas, com experiência, o difícil é todo esse trabalho político. Então, se o líder do CSC for, que nem você usou a palavra, um orquestrador bom, tiver essa habilidade, né, tanto para dentro como para fora, as chances de sucesso aumentam muito. Então, no final, eu acho que tudo depende de pessoas, sabe? Muito bom, pessoal. Então, eu estive aqui com o Ricardo Miyazaki, com o Ricardo Ávila. Eu disse que eram dois feras no assunto. Espero que vocês tenham gostado. Para quem acompanhou, muito obrigado aí, o ABSC Connect.